Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E a gente começa o programa de hoje para falar de coisa realmente boa, saúde integral para crianças e adultos. Esse é o tema do nosso programa, mas calma aí, porque quem comanda o programa é o chefe. E o chefe está chegando aqui, ele aqui, ó. Professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Mais uma sexta-feira e nós damos graças a Deus por estarmos aqui falando sobre saúde das crianças e o nosso desejo, como sempre, ao longo de tantos anos, né, Marcos? É transformar o programa em um programa de informação que possa popularizar alguns conceitos e aproximar realmente a saúde à família. A saúde das crianças, a saúde dos filhos, a família, de tal forma que as condutas sejam cada vez mais aperfeiçoadas, que as preocupações sejam cada vez amenizadas, mas com objetivos corretos. Então o programa Mundo da Criança serve e tem esse aspecto de uma pediatria social para atingir realmente a você que é papai, que é mamãe, que eu sei que o grande vínculo é o amor ao filhinho e à filhinha. E hoje nós vamos falar, como o Marcos muito bem anunciou, nós vamos falar sobre a saúde integral ou a saúde global que atinge as crianças e os adultos. Saúde integral para crianças e adultos. Esse é um desejo que eu enxergo sempre como pediatra, trabalhando no dia a dia com as famílias. O desejo é este. Eu quero a saúde para os meus filhos. E cada vez que há, assim, uma alteração, por menor que seja, em relação aos aspectos de equilíbrio do organismo, isso chamado doença, doença leve, doença moderada, doença grave, sempre que há uma ameaça à saúde dos nossos filhos, há um aspecto emocional de tristeza, de preocupação, de dúvida, de desejo de resolver aquilo, né? Felizmente, a grande maioria das situações clínicas são favoráveis, né? A pediatria é muito marcada por doenças infecciosas, e as doenças infecciosas, principalmente as causadas por vírus, são assim autolimitadas, elas melhoram, claro que há sempre um potencial de complicação, mas a saúde é aquilo que o papai e a mamãe deseja e procura e realmente briga por aquilo e até se transforma emocionalmente muitas vezes em busca de saúde para os filhos. E aí que nós queremos essa saúde que a própria Organização Mundial de Saúde define como esse equilíbrio físico, emocional. E nós temos insistido muito que entendemos que saúde, o aspecto espiritual tem que estar presente. Então esse aspecto do integral é olhar a criança como um todo. É interessante que muitas vezes nós observamos que a criança é assim, não faz, pega, traz, põe no colo, leva, como se ela fosse às vezes um bibelô, um saquinho que você muda de um lado para o outro. Não. A criança tem um aspecto físico, claro, mas tem um aspecto emocional muito grande. E nós devemos sempre olhar para isso. E quando nós aprendemos, Marcos, a examinar uma criança, a conversar com os pais sobre a criança, quando nós aprendemos, estamos em formação, e hoje, é claro, nós passamos para os nossos alunos, que nós devemos enxergar a criança de uma maneira global, integral. A criança tem o aspecto físico, ela tem dor, ela tem febre, ela tem doença, ela tem situações clínicas que envolvem, mas você sabe, a criança sente muito. E sente de tal forma assim que há muitas experiências mostrando que a proximidade da mãe muda o comportamento. E nós observamos isso no trabalho, no dia a dia, Marcos, quando a gente examina a criança que fica pertinho da mãe, como ela fica calma. Quando a mãe consegue dar a mão para essa criança, assim, nós estamos examinando, parece que deitar na maca, chora, etc. Mas a gente pede, mãe, fica aqui pertinho, encosta aqui, dá a mão para o bebê, e isso já
modifica o faces da criança, ela fica mais calma. Então, esse aspecto, assim, sempre é que nós devemos enxergar o aspecto emocional da criança, o aspecto que associa o aspecto psicológico com o aspecto físico da criança. Então, nós procuramos olhar a criança como um todo, o atendimento global. E é claro que isso tem a ver com a vida adulta, porque esse bebê que está lá ainda dentro do útero, esse bebê que nasceu, esse bebê que está crescendo, né, que está se desenvolvendo e vai adquirindo capacidades cada vez mais complexas, ele chega aqui. E é interessante que é o mesmo bebê. Daí nós apresentamos um slide mostrando essa figura, Marcos, olha, é assim, desde lá do útero ao bebezinho, e o tempo vai passando, vai rodando, né? E o tempo vai passando. Isso é bom, que é igual para todo mundo, não é só para nós, né, Marcos? Nós estamos aí nessa curva de Gauss de descida, mas já subimos bastante, né? Já chegamos nesse topo aí de sucesso, etc. E ainda continuamos armazenando isso, mas a gente já percebe que a gente já começa a entrar numa descidinha, né? Então esse aspecto, esse relógio da vida, o relógio biológico, ele é muito interessante. Então a gente começa aqui. E aquilo você já tem esse ditado muito comum, olha, o que você semeia, você colhe. Não tem jeito de semear uma planta X e colher uma planta Y, né? Então, aquilo que a gente vai semeando em termos de saúde, nós vamos colher lá para frente. Isso é bem documentado hoje, né? Então, aqui nós temos, assim, olha, uma família, né? Que tem aqui essa evolução, desde o bebê no colo, a criança, o menino, o papai, a mamãe, chega nos avós. Mas é o mesmo que começou aqui. E isso, assim, a gente enxerga porque, em função disso, a genética deste bebê aqui é a mesma deste senhor aqui. A genética que começou, ela é a mesma. Você vai crescendo. Então, a expressão crescimento, ela vai evoluindo. Você cresceu até aqui. Daqui para frente, muda o nome, mas o processo é o mesmo. Você passa de crescimento, você passa para o envelhecimento. E o envelhecimento tem muito a ver com o crescimento, porque a genética do camarada é o mesmo. É a mesma genética lá, que começou lá dentro do útero, né? Óvulo, espermatozoide, uma célula, e daí vai se organizando de maneira maravilhosa, né? É fantástico. De uma célula que começou aqui, você chega aqui com milhões de células, mas não jogadas ao acaso. Deus vai organizando de tal forma que as células em grupo vão adquirindo funções específicas. Então o coração funciona de um jeito, o rim de outro, o fígado de outro, o cérebro de outro, os ossos de outro, a pele de outro, mas tudo começou com uma célula. Então essa genética que nós mostramos, ela é muito interessante. Crescimento e desenvolvimento tem muito a ver com a genética, com os genes, esse conjunto de ácido desoxirribonucleico, DNA famoso, né? Formato em hélice, né? Que realmente dá uma influência decisiva à pessoa, aos caracteres da pessoa, a sua saúde, né? Que nós estamos falando, a saúde integral. É interessante que a genética tem a ver com o aspecto físico, mas tem a ver também com o aspecto emocional, tem a ver com aquilo que a pessoa é. Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, esse menino anda igual o papai, genética. Essa menininha, olha, tem o olho igualzinho da mamãe, é genético. Então, nós temos um conjunto de genes que tem uma característica maravilhosa,
é específico de cada pessoa. E aí, quando Deus está lá tecendo, entremeando dentro do útero, a gente tem que olhar para Deus e dizer, mas o Senhor é bom mesmo e grande, hein? Porque faz cada um. Essa é a grande maravilha que a gente consegue, como pediatra, observar. A especificidade das pessoas, a individualidade. Marcos, você pode colocar um pinguinho aqui, uma coisa mais pequenininha possível, juntar 10, cada um vai descrever de um jeito. E aí, então, dentro desses conceitos de que há uma célula nascendo com características genéticas, há milhões de células crescendo, se desenvolvendo, até chegar no outro aspecto da vida, que é o envelhecimento, mas a pessoa é a mesma. É a saúde desta criança e desse adulto, alguns aspectos que nós queremos comentar aqui neste programa de hoje. Enquanto isso, Marcos, nós damos toda a liberdade para você chamar o nosso comercial. É isso aí, doutor. Rapidinho o intervalo e a gente volta na sequência com mais Mundo da Criança aqui no seu Canal 4. Até já. O meu objetivo era escolher uma escola em que o meu filho pudesse ingressar no maternalzinho e pudesse ir até o 3º colegial com os mesmos amigos, com a mesma didática. Mas o que eu encontrei aqui no maternalzinho, né, nessa primeira experiência dele, eu acho que eu tive uma sensação de casa dentro da escola. Eu me sentia muito tranquila na hora que chegava na parte que eu tinha que sair de cena, porque eu sabia que ele estava sendo muito bem cuidado, e aí foi cada vez mais criando esse vínculo com ele, e hoje ele ama a escola. O conselho que eu dou para toda mãe é não deixe de colocar o seu filho na escola na primeira oportunidade que você tiver. Eu sei que cada família tem uma realidade. A realidade da minha família é que eu precisava colocar ele o quanto antes na escola possível, porque a nossa dinâmica de trabalho exige que a gente fique fora de casa mais tempo. Então, o meu conselho para as mães que tomarem essa decisão de colocar os filhos na escola é colocar o quanto antes, para a gente poder estimular ele desde pequeno, eles poderem ter experiências com outras crianças. Sem dúvida, a parte sociável do Antônio foi muito estimulada aqui. E sem contar que é um tempo em que eles estão em constante desenvolvimento, eles estão sendo cuidados, amados, com o mesmo amor e carinho que a gente tem dentro da nossa casa, mas em poder conviver com as outras crianças, que acho que na infância isso sem dúvida é algo primordial, né? Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no todo momento. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Vem com a gente! Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Quem acompanha todos os seus planos? Todos os dias, você faz escolhas que transformam sua vida. Você trabalha, conquista, aprende, ensina, cuida, se reinventa. E para acompanhar o seu ritmo, você precisa de uma saúde que vá junto com você. Neste mês da mulher, a Unimed Marília preparou condições especiais. 50% de desconto, carência zero para consultas e exames simples
e um presente especial para você começar agora. Unimed Marília, saúde para acompanhar todos os seus planos. Na Pimenta Pimentinha a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Que legal, a gente tá de volta no mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Saúde integral para crianças e adultos é o tema de hoje do nosso programa e ele já tá aqui, ó, para esse segundo bloco. Diga lá, doutor. Então, Marcos, no nosso segundo bloco, nós encerramos mostrando essa figura da influência genética decisiva na formação da criança e com repercussão aí para toda a vida. E aí, nós temos que mencionar algumas coisas relacionadas à saúde integral. Então, a saúde integral da criança, olha, é importante a gente mencionar, porque nós estamos falando da saúde integral da criança e do adulto, porque aquilo que nós estamos plantando aqui, nós vamos colher lá para frente. Não serão 2, 3, 10 coisas diferentes, não. Ah, quando eu crescer, eu começo a caminhar. Não. Vamos estimular a criança à atividade física agora. Vamos nutrir a criança adequadamente agora. Então, isso tudo começa que com o bebezinho, Marcos, aqui, atenção à saúde do recém-nascido. Nossa, como isso é importante, né? A saúde do recém-nascido, Marcos, não começa com o nascimento, embora aqui está, recém-nascido. Claro que o momento do parto é extremamente importante, mas começa lá dentro da barriguinha da mamãe. Então nós temos que cuidar dessa saúde. Como que a gente faz isso? Fazendo uma gravidez realmente controlada. Gravidez saudável, a possibilidade de um bebê saudável, ela é muito grande. Uma gravidez com influências, com fatores não adequados, negativos, ela realmente traz consequência importante. E como nós vivemos isso, vocês conhecem claramente muito o Projeto Amor de Criança, que tem um cuidado, uma atenção à criança que tem um acometimento neurológico. Sabe, Marcos, isso muitas vezes começa ali, ó, dentro da barriguinha da mãe, antes do recém-nascido. Embora muitos casos aconteçam no momento do nascimento. Então há uma intercorrência do parto e nós passamos a ter um recém-nascido com problema. Então, atenção à saúde do recém-nascido. Ah, tão bebezinho, né? Vai. Não, ela tem repercussão lá para frente. Ela tem tudo a ver, esses primeiros momentos recém-nascidos tem tudo a ver com a vida. Se há um momento importante na vida de um bebê, é o parto. Se há um tempo importante na vida do bebê, é a gravidez, né? Então, isso tudo tem a ver com aquilo que nós estamos falando, para levar a criança a uma saúde integral, para que isso tenha uma repercussão na vida adulta. E quando nós falamos aqui em recém-nascido, a gente quer chamar a atenção para você, talvez aí uma gravidinha que esteja nos acompanhando, ou a vovó que tem uma netinha que está grávida, ou a mamãe que está lá preocupada com a filha que está grávida, realmente fique preocupado. E valorize muito, tome muito cuidado com o momento de nascimento, né? Hoje, o momento de nascimento é fundamental, mas como nós mencionamos, toda a gravidez é fundamental. Eu diria até que antes da gravidez, isso tem repercussão na saúde da criança, antes de ficar grávida. A mulher só? Não, os dois. Hoje nós temos muitas coisas na sociedade que influenciam o aspecto assim do óvulo, do espermatozoide. Quando eles se encontram, eles já podem ter problema. Eles podem estar envelhecidos, eles podem ter sofrido influências químicas de cigarro, de álcool, de drogas. Coisas, vocês concordam, muito presentes na nossa sociedade. Então, o recém-nascido precisa ser encarado assim com muito valor, muito, porque ele vai crescer.
E aí nós acabamos evoluindo para isso, assim, a promoção, proteção, apoio ao aleitamento materno. A gente começa a falar assim de que para que eu possa estar crescendo, eu preciso da nutrição e eu preciso que mamãe, papai valorize esse momento. E é claro, a gente volta assim, como eu vou encarar esse primeiro aspecto do crescimento? Eu vou olhar para o aleitamento materno. Tem coisa melhor, gente. Se você tem um recém-nascido, nasceu, e você dá lá um carro último tipo, não vai mudar nada para ele. Mas se você amamenta, vai mudar. É claro que o processo da amamentação é muito natural, é muito espontâneo. E você que está pensando em amamentar ou que está amamentando, esse é um aspecto assim de felicidade, não é de peso. Sabe? Às vezes há pessoas, Marcos, que não têm essa predisposição para amamentar, e nós respeitamos perfeitamente, mas olhamos para o crescimento, quer dizer, tem que ter um produto saudável. Todas as chamadas fórmulas, muito mencionadas atualmente, né, tem fórmula de todo tipo e para tudo, é leite que, em geral, se origina da vaca. É um leite que saiu lá da fazendinha de Marília, da região, e foi lá para Nestlé, Danone, ali foi modificado e tirou a água, tal, acrescentou-se vitaminas, ferro, acrescentou-se probióticos, prebióticos e várias substâncias para melhorar a qualidade desse leite. Mas ele veio da vaca. E o leite materno é natural, é da fonte ao consumidor, não tem intermediário, não precisa de pasteurização. E, gente, hoje se complica muito com técnicas de amamentação. É muito simples, sabe? É muito simples. É o bebê no colo, a mama disponível, bem cuidada, um bico adequado, olhar para a criança abocanhando o bico, a auréola, enfiando a auréola dentro da boca e deixar sugar. Não tem essas coisas assim de que precisa disso, precisa daquilo, sabe? Não. Mamãe, confortavelmente, sai, vai lá para o seu quarto, estica as pernas e bota o neném no peito e naturalmente ele vai sugar, né? Agora, não foi possível, não deu, vamos para as formas, vamos cuidar desse aspecto também. A escolha da melhor forma, aquela que mais a criança se adapta. Então, mas nós temos que olhar para que a criança comece a ganhar peso, etc. E aquela fase, gravidez foi bem, parto foi bem, e agora a gente vai cuidar, promovendo saúde, né? Proteção, e aí o leite materno é o primeiro caminho. E a gente chega que quando você começa a ter um crescimento, você tem que pensar que você começa a prevenir alguns acidentes, né? A prevenção de violências, promoção de uma cultura de paz, é quando a criança vai se desenvolvendo, vai adquirindo, dentro dessa saúde integral, ela vai tendo um emocional, ela vai se desenvolvendo, adquirindo funções mais complexas, e aí entra a prevenção, a proteção, entra realmente você edificar o seu filhinho com uma cultura de paz, né? Com uma cultura do bem, né? Então, esse é o aspecto que nós começamos o programa. Isso não é nada mais extraordinário do que o amor da mamãe e do papai. Então, isso é função para que a gente possa estar dando aquilo que a gente mais deseja: saúde, ausência de doença, ausência de intercorrência. E isso aqui, às vezes, você desenvolve problemas emocionais, você acaba assumindo situações de controle difícil, né? E a gente tem muito que cuidar desse aspecto hoje, de promover uma cultura de paz, uma cultura do bem. Porque o mundo hoje, não sei se hoje ou sempre, né? Porque a história conta muitas coisas ao longo de toda a história, depois de Cristo e antes de Cristo, mas sempre há, como nós estamos vivendo agora, guerras sem que
isso possa caber na cabeça de alguém que tem uma cultura de paz. E o problema, às vezes, é a guerra dentro de casa, né? O confronto dentro de casa. Então, essas coisas são importantes para que a gente consiga, dentro desse aspecto de família, você levar a criança a um crescimento saudável, com promoção do bem, com promoção de uma cultura de paz. E a gente tem mais algumas coisinhas para mencionar, para falar, Marcos, sobre esse desejo que é nosso profissional, nosso como papai, né? Como vovô hoje, né? Mas eu sei que é de você, mamãe e papai, também esse desejo da saúde integral. Oxalá tivesse uma receitinha para cada criança. Com esse manuseio aqui desse guia de saúde, você vai ter sempre saúde. Infelizmente não é assim, mas a gente tem que promover como papai, e essa é a nossa função aqui, de alertar para algumas coisas, e você cuidar da gravidez, do aleitamento materno, e você tiver uma conversa que semeia a paz. E aí a gente completa com mais algumas coisas no nosso terceiro bloco. Enquanto isso, Marco, e você, colega nosso, não sai daí, não, fica aí para a gente falar mais alguma coisa sobre as crianças. Chama o nosso comercial aí, Marcos. É isso aí, doutor. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E por isso nós vamos chamar, sim, um intervalo agora aqui no Mundo da Criança. E na sequência tem muito mais. Não saia daí. Até já. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Quem acompanha todos os seus planos? Todos os dias, você faz escolhas que transformam sua vida. Você trabalha, conquista, aprende, ensina, cuida, se reinventa. E para acompanhar o seu ritmo, você precisa de uma saúde que vá junto com você. Neste mês da mulher, a Unimed Marília preparou condições especiais. 50% de desconto, carência zero para consultas e exames simples e um presente especial para você começar agora. Unimed Marília, saúde para acompanhar todos os seus planos. Você já se decidiu? Essa pergunta não sai da minha cabeça. E se no lugar da dúvida eu encontrasse propósito? Vem com a gente! Você dá o ritmo, seu futuro começa agora. Talvez eu não precise ter todas as respostas agora, mas aqui posso começar descobrindo. Infraestrutura completa. Aqui a gente vivencia cada etapa na prática. Viva cada passo de sua jornada. Vestibular 2026 Unimar. Inscreva-se em unimar.br. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é de dar água na boca. Muito bom. Sensacional. Nutríssima, no todo momento. O João inicia a educação infantil quase 1 ano e 5 meses, e aí a gente percorreu diversos espaços e foi aqui no Criativo onde tivemos assim um belo encontro, uma grata surpresa, tanto com o espaço de estrutura física, o contato com a natureza. Então já no primeiro momento de contato com a escola a gente se encanta, sem contar também o contato já bilíngue na primeira infância, permitindo ele se desenvolver nesse sentido de uma forma natural e lúdica também, tudo muito estruturado, enfim. E as educadoras que são sensacionais, que são muito bem preparadas. É muito bonito, é muito gostoso
ver a evolução que tem, né, no desenvolvimento dele. Então, assim, tanto no aspecto cognitivo quanto na comunicação, ele já problematiza muitas coisas, ele nomeia sentimentos e, por uma necessidade, o João, além do maternalzinho no período da manhã, ele passou a frequentar também o integral no período da tarde. E aí a gente percebe um avanço ainda maior e mais significativo, sobretudo na questão da autonomia. Ele está comendo muito melhor sozinho, tudo muito assim autônomo, claro, né? A gente sempre supervisionando, direcionando, mas a questão da autonomia foi um grande avanço também que a gente observa com muita felicidade. De volta ao Mundo da Criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. Último bloco do nosso programa de hoje, falando sobre a saúde integral para crianças e adultos, tema do nosso mundo de hoje com o professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, que já está aqui para fechar esse programa. Diga lá, doutor. Marcos, então, nós estamos falando sobre saúde integral da criança. E aí, nós estamos no terceiro bloco já. Assunto inesgotável, né, Marcos? A gente começa a falar sobre saúde de filho, saúde de criança, né, que com aspecto profissional, saúde de gostar que o filho tenha saúde, que desejo maravilhoso, né? É uma necessidade para cada um de nós a gente enxergar a saúde dos nossos filhos. Nós falamos em saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde integral, né? Nós falamos assim que isso é uma coisa que tem toda uma influência genética que começa quando? Lá dentro do útero, que vai o bebê e chega no nascimento do bebê, o recém-nascido, e aí você se programa e amamenta, e ao mesmo tempo você começa a atuar de tal maneira que você tenha para o filho uma conversa do bem, do desejo de que realmente haja no coração do filhinho uma cultura de paz. Como é bom fazer isso, como é o desejo fazer isso, né? E nós chegamos aí a falar do crescimento e desenvolvimento. A qualificação da criança tem muito a ver com o crescimento. O que é o crescimento? O crescimento é como a criança vai somando peso, né? Gramas. Então lá, nasceu com 3, um mês está com 4, 3.900, está ótimo, 3.800, 4 e pouco, depende aí de uma série. Isso está crescendo. É o sorriso mais gostoso que o pediatra gosta de ver, Marcos. Eu fico assim até emocionado quando a criança vai para a balança, a gente coloca, tal. Às vezes a criança está chorando, está lá na balança. Fala, nossa, olha, nesta semana ganhou, hoje aconteceu muito isso, sabe? Fiquei assim, uma mãe muito feliz com um problema com o filho e de repente, uma semana o neném ganhou 250 gramas. Olha, ganhou o final de semana, ganhou um mês, mamãe abre aquele sorriso gostoso, isso é crescimento, né? Agora, o bom também quando a gente pergunta assim, e o neném? Olha, 8 meses, você acredita? Ele é muito inteligente, ele já está engatinhando. Ele olha para a gente, sorri, sai engatinhando. Isso é desenvolvimento, essa capacidade que a criança vai adquirindo de realizar coisas mais complexas. E esse desenvolvimento é interessante, porque ele é ao longo de toda a vida. Eu tenho certeza, Marcos, que você não pensa hoje igualzinho pensou ontem ou pensou uma semana atrás. Nós vamos nos desenvolvendo, né? Muitas coisas que acontecem, a gente vai aprendendo, tanto boas notícias quanto notícias ruins, né? Mas a gente vai aprendendo a conviver com a sociedade, conviver com a família, a adquirir modos novos. Esse aprendizagem é constante. E o crescimento também é. Só que depois nós mostramos na figura anterior, depois de uma certa idade, esse crescimento passa a ser envelhecimento. Mas é a mesma coisa. E no envelhecimento, o desenvolvimento é diferente, né? Você não vai engatinhar, né? Às vezes você vai perder capacidades.
E para que você não perca a capacidade quando você estiver nessa outra fase da vida, eu vou até voltar lá para trás, para a gente olhar o que a gente está falando sobre isso aqui, olha. Quando a gente está aqui, desenvolvimento. Quando a gente começa daqui para cá, envelhecimento. Mas isso tem a ver com o que você realizou aqui. Por isso, aos papais compete esta fase, né? A fase de desenvolvimento, de crescimento, porque aqui realmente começa um processo de envelhecimento, o que significa muitas vezes um retorno às limitações, né? E aí já não corre mais, não anda rápido mais, pior, quando não pensa mais, quando torna-se limitado, isto é o envelhecimento. E para evitar essas coisas, isso é muito claro, Marcos, na literatura hoje, nós temos que começar a trabalhar aqui. Daí que nós colocamos saúde integral, é o nosso tema, saúde integral. Integral que integra as várias idades até esse final. Nós estávamos falando lá na frente sobre o desenvolvimento da criança, certo? Crescimento e desenvolvimento. Valorizem isso, meu querido papai, mamãe. Estimule, brinque, dê oportunidades, motive sobre os vários aspectos. Saúde integral não é só ensinar a correr, mas ensinar a correr com alegria. O aspecto emocional, gostar daquilo que está fazendo. Nós falamos que tem uma influência tudo sobre isso, a genética. Então, a genética são dons. Você vê, assim, existem crianças assim, eu já tentei colocar ele na natação, mas ele não gosta. Tudo bem, mas ele deve gostar de uma outra situação, leva ele para o futebol, leva ele para a bicicleta, leva ele para a corrida, sabe? Motiva a atividade física, mas ao mesmo tempo cuide de promover uma situação, uma cultura do bem, um aspecto emocional em que a criança tenha uma situação em que você se sinta feliz com o que ela pensa. Então, o crescimento, o desenvolvimento tem a ver lá na frente, gente, com o envelhecimento. Tá? Então, você vê hoje assim que está crescendo para nós olhamos para as perninhas dos meninos, das meninas e tal. Olha como a musculatura está se desenvolvendo, a gente observa muito isso. É muito comum aquela criança que brinca, que corre, que anda. Você olha assim para a musculatura da panturrilha, da coxa, comenta, mamãe, olha como tem uma musculatura assim bem desenvolvida. Lá, na fase do envelhecimento, você tem uma redução dessa musculatura. Isso é a sarcopenia, sabe? Coisas assim que a musculatura vai regredindo. Então nós temos que tomar cuidado para que essa redução não seja aquilo que a criança aprendeu a fazer, ou seja, de ter uma atividade física, de gostar. Tem senhores de muita idade que nadam bastante até hoje, a gente conhece. Então essa musculatura, tem aqueles ainda que andam de bicicleta, que legal. Então você tem que ter alguma coisa que seja uma continuidade, uma saúde integral da criança e do adulto. Saúde da criança pensando lá na vida do adulto, para evitar com que a sarcopenia, aquela redução da massa muscular, que não é mais crescimento, mas é o envelhecimento, ela seja o menor possível. É um item importante da saúde nossa, é a saúde muscular. A saúde, vou dizer assim especificamente hoje, você que está sendo jovem e tal, que não está muito preocupado com isso, mas cuide bem da panturrilha. Aqui, ó, essa musculatura da parte posterior da perna. Essa musculatura é um outro coração. Ela é firme. Então, a saúde sendo conduzida, valorizada pela atividade dos membros inferiores. Então, essa valorização aqui em termos de saúde, isso, saúde física que leva, e que as duas coisas, saúde psicológica, saúde física, quando você está feliz caminhando, você está com saúde física, está promovendo saúde física, mas você está feliz, então o aspecto emocional também
é importante. E a gente tem, com tudo isso, a gente tem uma vigilância da coisa mais triste que pode existir, que é a mortalidade infantil, e pior ainda, ou igual, é a mortalidade fetal. Então, por isso que nós falamos, todo cuidado do recém-nascido começa lá dentro do útero. A mortalidade infantil, felizmente, Marcos, hoje ela é bem menor do que existia. Mas tem acidentes, tem câncer, tem doenças que resultado de malformações, tem doenças por comorbidades importantes, doenças autoimunes, tem doenças neurológicas que levam a óbito. Você conhece o projeto Amor de Criança, as crianças ficam muito mais vulneráveis a óbito do que uma criança saudável. Então, mas de qualquer forma, a inversão desse natural, o natural qual é? É filho enterrar pai. A inversão disso, de pai enterrar filho, é mortalidade infantil. Isso é terrível, não cabe no coração de ninguém. Mas existe, e já diminuiu muito. Temos aí épocas aí da sua juventude, Marcos, da sua infância, morria aí 80, 100 crianças para cada 1000. Hoje morre 8, 10, com causas conhecidas. Então, minha gente, saúde integral é alguma coisa que a gente deve projetar para os nossos filhos, desejar para os nossos filhos. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Tem muito a ver com você, família que está nos assistindo, com você, papai, com você, mamãe. Chegamos ao fim. Terceiro bloco encerrando. E a gente quer desejar a você saúde integral no final de semana. Final de semana muito feliz. Mas lembrando que a saúde integral tem muito a ver com o que Salomão ensinou. Ensina o menino no caminho que deve andar. E até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. Um grande abraço, Marco e Vinícius. É isso aí, doutor. Um fim de semana abençoado para o senhor, para toda a família e para todos vocês que acompanham o nosso Mundo da Criança. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau!